Vikings! Aqui é Paulo Marçal e estamos começando mais um Novidades e Notícias da Semana. O giro de notícias da Livros Vikings. Aproveita, já deixa seu like e siga-nos no YouTube e também no Facebook. Se você puder e quiser nos ajudar, acesse apoia.se/livrosvikings. Se você nos ajudar, esse dinheiro vai servir para manter os nossos trabalhos e para fazer novas publicações. Quem sabe não vem umas Zedas por aí. Ia ser legal, não ia? Se você está em casa, fique em casa, continue em casa porque é bom para você, para mim, para todo mundo, tá? Não dá para brincar com esse vírus. Vocês perceberam que a gente ficou um tempinho fora, mas agora a gente voltou com tudo. Lembrando que assim que a gente atingir 100 inscritos no nosso canal do YouTube, vocês vão ganhar uma túnica viking como essa. Haha, hein? E que todos os nossos vídeos são gravados em 4K. Então beleza, pessoal, vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para as notícias da semana. Os vikings na Grã-Bretanha, como os invasores se tornaram reis. Esse é uma matéria interessante porque ela é um apanhado geral da participação dos vikings na Grã-Bretanha, tá? A gente sabe que a era viking compreende 793, quando foi a invasão ao mosteiro de Lindisfarne, e que ela se encerrou na Batalha de Stamford Bridge em 1066. Se vocês percebem, essas datas todas estão relacionadas diretamente com a Inglaterra. É óbvio que os vikings já faziam comércio antes da invasão de 793 e óbvio também que eles continuaram fazendo comércio e participando da economia global após 1066, que vide o comércio de madeiras nativas da América pelos islandeses, né, até por volta de 1300, que é bem além da era viking, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Ele fala um pouquinho sobre essa invasão a Lindisfarne em 793, fala do grande exército pagão, fala do rei Sven e de seu filho Knut e da conversão dos pagãos e cristãos, tá bom? Essa é um geral da matéria, ela é muito legal, vale a pena a leitura, e na leitura você tem muito mais detalhe, tem muita coisa legal, tá bom? Vamos lá, Alfredo o Grande, o rei que protegeu a Inglaterra da ameaça viking, tá? O rei Alfred, ou rei Alfredo, tá? Ele era filho do rei Egberto, ou Alteulf, para quem assiste a série Vikings vai lembrar dessa personagem, tá? Ele tinha realmente aqueles problemas de saúde, tá? Ele tinha um problema intestinal, então ele era fraco assim fisicamente, e ele podia só tomar leite, água, comer mingau e legumes, nada além disso, então ele não tinha muita energia, tá? Entretanto, mesmo que tenha havido outros reis imponentes na Inglaterra, só ele recebeu a alcunha de O Grande, muito porque foi ele que se livrou da ameaça viking na Inglaterra, tá? Uma das coisas que ele fez, ele arrumou uma treta com a igreja, né? Porque ele queria que todo mundo aprendesse o idioma inglês, tá? A ler e escrever em inglês, e a igreja queria que eles aprendessem latim. Eles viam errado os caras aprenderem a língua da terra deles e não o latim, que era a língua praticada pela igreja, né? Mas, entre outras coisas, né, ele também ficou notório na igreja num segundo momento e ele fez as pazes com elas, né, vamos dizer assim. Em 876, ele começou alguns embates com um líder viking chamado Guthrum, né, e aí eles tiveram várias batalhas, e até que eles fizeram um acordo e cessaram paz, né? Arrumaram uma trégua. Só que o guerreiro viking desistiu dessa trégua e obrigou o Alfred a fugir, né? E aí o Alfred se exilou no próprio país. O que acontece é que nesse exílio ele reuniu forças, aumentou sua tropa e venceu depois, no segundo momento, o guerreiro, né? E com isso ele ficou muito poderoso. Depois que ele restituiu seu poder, ele aumentou as suas forças marítimas e, num segundo momento, ele colocou os vikings para fora da Inglaterra. Em 899, que é o ano da sua morte, ele já era reconhecido como o rei
de toda a Inglaterra, né? E também era venerado como defensor da fé pela igreja. Então ele mudou de um desafeto para um defensor da fé e passou a ser venerado. Tá? É bem interessante a leitura, vale ler, tem bastante detalhe, é bem rico. Tá? Aqui a minha explanação é bem genérica, é mais para que vocês tenham noção do que está acontecendo nas notícias. Então vamos lá. Crânios fossilizados indicam a realização de rituais vikings macabros. A arqueóloga Mariana Helm Henriksen, né? Ela é da Universidade de Oslo e ela pegou 40 crânios, tá? Datados do final da era viking, né? E ela descobriu alguma relação desses crânios com alguns rituais que eram praticados e a importância que esses crânios tinham. Baseado nas pesquisas dela, né, nos estudos, ela entende que os crânios, na verdade, eles tinham um poder, serviam como um amuleto, né, eles tinham poderes místicos, então eles eram admirados. E quando morria alguma criança, algum bebê, eles gostavam de ter eles por perto, então às vezes eles espalhavam os ossos ao redor da fazenda, ao redor da casa e enterravam dentro da casa alguns pedaços do crânio e etc. Tá? Não era um ritual tão macabro assim, né? Você querer ter alguém perto de casa, por mais estranho que isso soe pra gente hoje, né? Vale a pena a leitura? Leiam lá no nosso blog. Tá, eu tô falando isso o tempo todo, então vou parar de falar nas próximas matérias. Então vamos lá. Próxima. O que as mulheres realmente faziam na era viking? Essa matéria é bem legal porque lógico que faz um apanhado geral, mas mostra que as mulheres tinham uma igualdade notável durante a era viking. Inclusive eu escrevi um artigo sobre isso um tempo atrás, eu vou colocar o link aqui para vocês no QR Code, aí vocês podem ir lá e ler. Tá? Não foi publicado numa revista científica, mas o conteúdo é bem legal e está no nosso blog, então vale a pena a leitura. Tá? Fala da guerreira de Birka, né, que é aquele corpo de guerreiro que durante século foi achado que era um homem e devido a um estudo de DNA comprovou-se que era uma mulher, né, que é a única guerreira viking encontrada até hoje. Eu acredito que de fato era uma mulher guerreira viking, mas alguns estudiosos discordam. Eles entendem que pode ter misturado os ossos por acidente dentro da tumba com o passar dos anos, que pode ter algum outro motivo para ter colocado essa mulher dentro daquela tumba, não necessariamente ela fosse uma guerreira. E inclusive a peça de xadrez que eles encontraram, que era atribuído a guerreiros que pensavam de forma estratégica, é prematuro para alguns estudiosos dizer que porque aquela peça estava ali, ela era uma guerreira, entendeu? Mas isso é outra história. Fala da participação dela no campo, como elas se desenvolveram enquanto os homens tinham que trabalhar na lavoura, exigir força física para cavar, empurrar e etc. As mulheres cuidavam dos animais, então elas ganharam bastante importância e etc. O que prova isso é um estudo também que eles fizeram de DNA, que eles veem a densidade dos ossos e o esmalte dos dentes, etc. O tamanho do fêmur entre homens e mulheres era relativamente parecido, e isso indica que eles tinham uma qualidade de vida parecida, então eles tinham mais igualdade. Então, bem interessante. Nesse artigo também fala o tipo de roupa que as mulheres vikings utilizavam, né? Que é aquela roupa de baixo longa, depois um vestido mais curto, que hoje a gente chama de avental aqui, presos por uma presilha de ferro, bronze, prata, ouro, depende do poder que a mulher tivesse, ou o marido, ou ela, tanto faz, tá bom? E também fala sobre as valquírias. Mais detalhes na matéria. Falei que não ia falar mais, mas acabei falando. Vamos lá. Antiga autoestrada viking revelada por degelo. O que é essa antiga autoestrada viking revelada por degelo? É a continuação daquela matéria de 15 dias atrás que eu falei que existia um caminho, uma estrada por onde os vikings percorriam e foram encontrados diversos objetos em bom estado de preservação, mesmo material orgânico. Então, por exemplo, tinha lá uma sax viking que o cabo de madeira ainda estava lá. Tinha uma túnica romana da Era do Ferro e ainda estava lá. Então você imagina, né? Então o que acontece?
foram encontrados objetos do ano 300 ao ano 1500. Ela era uma rota muito utilizada até 1340, quando teve a peste negra, né? Deixa eu ver se é isso. Isso. Exatamente, teve a peste negra em 1340. Então, assim, dali para lá o movimento foi parando de ser utilizado, e como a última coisa que eles encontraram em 1500, eles deduzem que lá para 1500 eles já tinham parado de utilizar este caminho. Outra coisa interessante que eles falam ali é que não era só usado por agricultores, reis e pessoas importantes passavam para lá, porque aquilo realmente era uma rota que eles utilizavam com frequência no início do verão, tá? Outra coisa legal, que na verdade isso daí é uma mancha de gelo, tá? Ela, mancha de gelo é diferente do glaciar, né? Porque ela fica em zonas de alta altitude, e isso ajudou a preservar esses materiais orgânicos. Porque quando você está no meio do glaciar e ele tem movimentações, eles caem em glaciar abaixo, ou tem movimentação de gelo, acaba destruindo principalmente essa parte orgânica. E como está nessa mancha de gelo, isso não ocorre, tá? Eu acho que é isso, assim, o geral dessa notícia. Ela também tem mais detalhes, né? E por último, mas não menos importante, 5 batalhas vikings, hoje esquecidas, mas que moldaram o destino da Grã-Bretanha. A exemplo da outra matéria que a gente falou, também é uma visão muito mais dos ingleses do que dos escandinavos. Isso fica claro, inclusive, como você menciona, por exemplo, Knut o Grande, que não tem essa mesma importância, por exemplo, para os ingleses, né? Mas o que acontece? São 5 batalhas importantes, tá? Dessas 5, uma repetida, ela aparece 2 vezes, só que com 2 vieses diferentes, tá? Envolvendo o embate de Ubi, né? Que é aquele filho do Ragnar da série, se vocês vão lembrar bem, tá? E o rei Alfred, né? O Alfredo, né? E a outra envolvendo o líder, o guerreiro viking Eric Bloodaxe, né, contra o Eadred. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Primeiro, a batalha da colina de Hengest. Tá? Essa batalha talvez seja a mais legal delas, porque assim, os vikings perderam, tá? Só que o que acontece? Antes de ser iniciada a era viking, os vikings se juntaram com o pessoal da Cornualha. E o que acontece? O pessoal da Cornualha estava de saco cheio de ficar abaixando a cabeça para o Wexers, vamos dizer assim, né, no português mais usual, e resolveram se juntar com os navegantes que chegaram na costa. Só que aí eles perderam essa batalha. O legal apesar de ter perdido, isso aconteceu antes do início da Era Viking, e talvez seja a primeira vez que os vikings tenham se juntado, que a gente saiba, com o pessoal nativo da Inglaterra. Tá? Esse barulho que vocês estão vendo no fundo é meu gato cavocando as coisas aqui, tá bom? Vamos lá. A Batalha de Stanmore, em 954. Essa que eu disse, ela é dividida nessa parte, que é Ubi versus Alfredo. Alfredo acabou vencendo, o Ubi acabou morrendo. Tá? Também tem detalhadamente, passo a passo, de todas essas batalhas na matéria original, tá? Ou na versão que está no nosso site. Depois temos a Batalha dos Home, depois tem a Batalha de Stanmore, também, essa do Eric Bloodaxe e com o Eadred, o rei Eadred. E o que acontece? O Eric venceu, e com isso a Nortúmbria perdeu sua independência e passou a ser governada por um viking. Tá? E a Batalha de Danywood, em 1016. Tá? Vale muito a pena a leitura, acessa lá, divirta-se. Hoje foi muita matéria, muitas notícias, porque semana passada a gente teve um problema técnico, então a gente colocou todas essa semana. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Novidades da semana. Qual que é a novidade? A música tema da saga Viking Loop está quase pronta. A gente já terminou a parte dos instrumentos, já terminamos a letra, já estamos ensaiando como a letra vai encaixar na música. E o que falta? Gravar. E assim que ela estiver gravada, a gente mostra para vocês. E a gente vai tentar fazer um clipezinho. E eu estou tentando convidar um cara legal para participar, para cantar no meu lugar, que vai ficar muito mais bacana do que eu cantando. Se ele não puder participar, vocês vão ter que me ouvir cantando. Não é uma coisa muito legal, mas também não sou muito ruim não. Quero um galho.
tá bom? Então, esse foi o Novidades e Notícias da Semana, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, dia 4 agora, estreia a segunda temporada do Viking Cast, um podcast sobre Vikings, tá? E o primeiro episódio é com o pessoal da Hidromel e de Galo. Foi muito legal, espero vocês lá. Até a próxima. Skál!